Querido irmão, querida irmã, você que acompanha aqui pelo YouTube o canal Espiritismo Estudos para a Vida, seja bem-vindo a mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no 11º capítulo do livro, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos estudar agora o item contido nas Instruções dos Espíritos, que tem o título Caridade para com os Criminosos. Corresponde ao subitem 14 do capítulo, que é composto por 5 parágrafos com a instrução do Espírito Elisabeth de França. Instrução de 1862. Resumindo essa instrução, nós percebemos que ela ensina a caridade como um dever cristão para com todos, inclusive para com aqueles que nós julgamos como sendo criminosos. Ensina os motivos pelos quais devemos praticar essa caridade e os meios de praticá-la para com os criminosos. Esses meios envolvem a questão do nosso julgamento, portanto, do nosso senso de justiça, como usá-lo, a questão de sermos benevolentes, praticarmos o bem em relação a eles, e por fim a oração. Esses os meios para praticar a caridade em relação aos criminosos. E também o item fala sobre os efeitos que isso causa para aqueles que recebem essa caridade e para aqueles que a praticam. Esse é o resumo do item. Agora, para pensarmos naquele aspecto de continuidade da obra, lembremos que estudamos anteriormente a necessidade da união entre caridade e fé. Nesse item que estudaremos agora, nós vemos uma das expressões mais belas da ação que o homem pode praticar quando movido por essa união entre caridade e fé. Pois para ser verdadeiramente caridoso com um criminoso, o homem certamente está sendo estimulado pela fé em Deus e em sua justiça divina, e pela fé que tem naquele irmão que está momentaneamente envolvido em graves erros diante da lei humana e diante até mesmo da lei divina. Então nós vamos, a partir de agora, ao primeiro dos 5 parágrafos que compõem este item e vamos começar a estudá-los. Então esse primeiro parágrafo já apresenta aquilo que ele chama de verdadeira caridade como sendo um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Verdadeira caridade. Completa dizendo que deve haver fraternidade completa entre os verdadeiros seguidores da doutrina de Deus, não é? Qual é a doutrina de Deus? A doutrina da verdadeira caridade. Entre aqueles que seguem essa doutrina deve haver completa fraternidade. Na sequência, coloca um dever a mais. Não é sermos fraternos apenas entre nós, seguidores da lei divina, dos ensinamentos de Deus, mas devemos amar todos os desgraçados e os criminosos. Isso é um dever para nós que seguimos os ensinamentos de Deus. E na sequência nos diz o porquê. Por que nós devemos amar aqueles que estão em grandes dificuldades, os desgraçados e os criminosos? Em primeiro lugar, porque são criaturas de Deus, assim como nós. Esse é o primeiro motivo. Devemos amá-los porque, exatamente como nós, eles são criaturas de Deus. Em segundo lugar, porque também eles receberão perdão e misericórdia de Deus quando se arrependerem. Exatamente como nós também receberemos o perdão e a misericórdia de Deus diante das faltas que nós cometemos diante da lei divina. O parágrafo é concluído com a seguinte ideia, que nós devemos considerar que somos mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles que nós julgamos criminosos e a quem nós negamos perdão e comiseração. Porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como nós conhecemos. E então, muito menos será pedido a eles do que a nós. Bem,
Então, retomando, né? Aqui nesse parágrafo nós temos a questão da igualdade. Ela é dada como o principal motivo para que nós tenhamos caridade para com os criminosos. E onde aparece essa igualdade entre nós e os criminosos? Primeiramente pela nossa natureza. Exatamente iguais a eles, nós somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus, então somos criaturas de Deus exatamente iguais a eles. A nossa natureza é exatamente a mesma deles. Nascemos do mesmo Criador. Nós somos iguais a eles em mais uma coisa, nas faltas que também cometemos. As nossas faltas podem ser mais leves ou mais graves do que as deles, do que a desses criminosos, mas nós também as temos. Bem, se nós cometemos faltas como eles, também somos devedores como eles diante da lei divina. Então aqui a questão da igualdade. Mais um ponto da questão da igualdade. Um dia, aqueles que erram se arrependem e também recebem perdão e misericórdia. Nós receberemos e eles também, à medida do nosso arrependimento, quando chegar o nosso arrependimento. Bem, o parágrafo, além da questão essa questão da igualdade, apresenta uma segunda questão, a questão do nosso julgamento. Nós devemos estar muito atentos a essa questão do julgamento, porque a gente julga essas pessoas, nós consideramos que elas são repreensíveis, nós consideramos que elas são criminosas e então nós temos o nosso julgamento. E quando nós julgamos um criminoso, nós não levamos em conta que nós conhecemos a lei divina, o que nos torna mais responsáveis que eles quando erramos. Se pede sempre mais daquele que mais sabe, daquele que tem mais condições de acertar. Então, nós temos aqui agora um quadro completo, já colocando para a gente essa questão, inclusive essa questão do julgamento, né? De como nós consideramos as coisas. Já aparece aqui não diretamente, mas de forma até sublime, né? De uma forma assim velada a questão do nosso julgamento. Esse parágrafo, portanto, apresenta a caridade como um ensinamento divino que deve ser praticado entre as pessoas que o conhecem. Depois apresenta os motivos pelos quais nós devemos estender essa caridade às pessoas que não a conhecem, os criminosos. Os principais motivos somos irmãos em Deus, tratados com equidade pela lei divina. Ou seja, Deus julga e perdoa de acordo com as condições que cada um tem. Então esse julgamento pertence a Deus e não a nós. Vamos para o segundo parágrafo agora, que vai continuar tratando dessa questão. E dessa vez agora a questão do julgamento aparece de forma mais direta. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então vamos entender o que está escrito aqui, né? Esse parágrafo, então, apresenta, em primeiro lugar, a questão do julgamento de forma mais direta do que o parágrafo anterior, né? Começa nos dizendo, não julgueis. Nós não devemos julgar o outro, porque não temos capacidade para isso. Porque o nosso senso de justiça ainda é muito falho. É isso que ele está nos explicando em termos gerais, né? Por que o nosso termo de justiça, o nosso senso de justiça é falho? Porque nós ignoramos que muitas ações existem, muitas ações criminosas, ações que são crimes, que são falhas aos olhos puros de Deus, que a identificam facilmente. Portanto, o detentor da justiça completa é Deus, nós não, né? Nós temos erros em nossas ações que nós sequer ainda suspeitamos, cometemos faltas que nós não entendemos como sendo faltas. Então, o nosso senso de justiça ainda é muito limitado. Existem ações nossas que são crimes para Deus e que para nós não são. São ações comuns aos nossos olhos. Bem,
O problema é que quase sempre julgamos e condenamos de acordo com aquilo que nós achamos ser o certo, sem saber o quanto nós ainda também erramos. Então essa é a primeira coisa que nós temos aqui no parágrafo, o entendimento geral. Ele nos diz, não julgue. Não julgue porque o seu senso de justiça, o senso de justiça dos seres humanos em geral, está muito longe do senso de justiça divino, que é muito mais, que é completo, enquanto o nosso ainda é muito falho, muito limitado e não alcança todas as situações e nem o contexto geral. Lembrando que somos espíritos que reencarnam, né, que vivem diversas vidas e que nós não sabemos de que vivências, de que experiências nós viemos e muito menos a dos outros. Portanto, nunca julgar. Nós não sabemos o que o outro sente, como ele pensa, como ele interpreta a vida, então jamais devemos julgar. Mais um motivo para não julgarmos aqui. Porque quando nós proferimos um juízo, ou seja, um julgamento, a gente fala, aquela pessoa faz isso por tal coisa, então ela deve sofrer tal consequência. É muito comum a gente fazer isso. Deveria acontecer tal coisa com essa pessoa por tal atitude que ela teve. Então, quando a gente profere esse juízo, quando a gente diz essa sentença, a gente precisa ficar atento, porque diz aqui a instrução que isso que a gente quer para o outro, mais severamente será aplicado a nós quando nós cometermos o mesmo erro, ou erro parecido. Então o parágrafo aqui também apresenta a questão do nosso julgamento em comparação com o julgamento divino. Nós julgamos e Deus, ou a lei divina, nos julga por termos julgado. Vamos tentar melhorar um pouco isso, né? Essa é a ideia. Quando condenamos o erro de alguém, esse é o julgamento nosso, aqui da Terra, a respeito do que acontece na nossa vida cotidiana entre os homens. Então a gente condena e a gente está proferindo uma sentença contra aquela pessoa. E da mesma forma, nesse mesmo momento, essa mesma sentença passa a valer para nós. Olha, deveria ter acontecido tal coisa com aquela pessoa. Significa que eu penso mesmo em relação a mim, porque nós somos iguais diante de Deus. Vimos isso no parágrafo anterior, não é? Bom, esse é o julgamento de Deus. E é assim, porque assim Deus permite ao homem sentir o peso da condenação que ele profere em relação ao outro. Deus que é um Deus de bondade e de perdão. De responsabilidade também, mas acima de tudo de bondade e de perdão. Então a gente age assim, profere uma sentença contra a gente mesmo. O nosso próprio senso de justiça é o que nos condenará quando cometermos uma falta igual ou parecida com a falta do outro. Assim, Deus permite que experimentemos nosso próprio senso de justiça e que o melhoremos, que nós o refinemos, que o tornemos melhor ao senti-lo. Portanto, precisamos todos de indulgência. Ao cultivar a indulgência para com o outro, nós a cultivamos em nós. E então, recebemos indulgência de nós mesmos. E é assim que nós vamos nos livrando aos poucos dos complexos de culpa que nós temos. Nós temos culpa por certas atitudes porque nós julgamos de modo muito severo. E antes de julgarmos a nós mesmos, provavelmente já julgamos um outro por algo parecido. E aí então o peso da nossa condenação recai sobre nós. E Deus espera o nosso arrependimento, a nossa reparação. E nesse momento todo nós vamos vivendo as aflições do nosso próprio senso de justiça. Então muita atenção com as sentenças que nós damos aos outros. Resumindo, esse parágrafo fala sobre o senso de justiça humano e de como o senso de justiça divino trata do senso de justiça humano. E coloca esse senso de justiça como a base da caridade para com o próximo e até para consigo mesmo. Então, muita atenção a esse pequeno parágrafo do texto, né? Vamos ao terceiro deles. Volta a falar da caridade e a explicar que ela, a verdadeira caridade, não consiste apenas em dar esmola, e nem mesmo apenas nas palavras de consolação que a gente possa oferecer aos outros. Então, nem esmola e nem só boas palavras. Não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade mais sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência. Nós devemos
fazer o bem em todas as situações, inclusive naquelas em que temos que controlar a nossa inclinação a julgar. A gente julga o outro culpado, então a gente não quer fazer o bem a ele. Então a gente precisa se controlar e fazer sempre o bem ao próximo. Segue o parágrafo dizendo que a gente ainda pode exercitar essa virtude sublime, essa verdadeira caridade, com relação a seres, para os quais nenhuma utilidade terão as nossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento e amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, para com os criminosos, as nossas esmolas não têm utilidade. Para com eles é preciso mais do que isso. É preciso a benevolência, é preciso as boas palavras, os bons gestos, os sentimentos bons, pois é isso que os conduzirá a Deus. É essa a utilidade para eles da nossa caridade. Então, aqui nós temos um parágrafo que mostra a verdadeira caridade, qual é, em que ela se traduz, não é? Na benevolência, nas boas palavras, encorajamento, o amor, os bons sentimentos, a utilidade da verdadeira caridade para os criminosos. É para isso que ela serve, para encaminhá-los a Deus, para que eles então se coloquem no caminho do bem. Vamos ao quarto parágrafo. Esse quarto parágrafo se inicia anunciando tempos diferentes desses em que nós vivemos. Tempos em que reinarão a grande fraternidade entre os homens e que eles assim obedecerão à lei do Cristo. Essa lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. O que significa dizer que será freio e esperança essa lei? A lei da grande fraternidade. Ela será freio para o nosso julgamento equivocado, freio para as nossas atitudes erradas, freio para as nossas más inclinações e esperança. Esperança porque nós veremos o início do bem na Terra. Freio para as nossas imperfeições, porque veremos os outros praticando o bem, não é? E esperança em dias melhores. Depois ele retoma a questão do amor, porque somos iguais. Aquela questão da igualdade já apresentada. Amai-vos, porque todos são filhos do mesmo Pai. Não devemos ter diferença entre nós e outros infelizes, porque Deus considera todos iguais e quer que todos sejam iguais. Não podemos desprezar ninguém. E aqui uma explicação, por que Deus permite que entre nós se encontrem os criminosos? Bem, Deus permite isso, que os grandes criminosos estejam entre nós, porque isso é uma questão educativa. É assim que nós observamos o quanto o mal é nocivo, e é através dessa observação que a gente vai banindo e combatendo o mal antes dos outros em nós mesmos, enquanto nós praticamos a caridade. É esse o ensinamento que está aqui. Nós convivemos com pessoas que fazem o mal e assim nós vamos eliminando o mal da nossa sociedade, não eliminando as pessoas, mas eliminando o mal em nós mesmos e ajudando essas pessoas a superarem esses momentos através da caridade que elas recebem de nós. O parágrafo segue dizendo que em breves tempos, quando nós homens estivermos submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá mais necessidade desses ensinos, que então todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Notamos aqui que no começo do texto, desse parágrafo, em breves tempos haverá essa grande lei de fraternidade que conduzirá as almas a moradas mais ditosas, portanto a planetas melhores, a mundos melhores, aqueles que seguirem essa lei. E no final ele diz que esses espíritos mais revoltados irão para mundos inferiores. Continuaremos assim todos nós a progredir. Tanto nós, que tivermos a oportunidade de ir para mundos superiores, porque praticamos a lei, quanto eles que não praticam, porque todos os ambientes servem para o progresso e para o adiantamento de cada tipo de espírito
que está nesse ambiente. Bem, o que nos separa, na verdade, o que separará as pessoas, os espíritos, nesse futuro próximo, não são os mundos. Na verdade, será a capacidade de sermos caridosos para com todos. Aqueles que tiverem essa capacidade vão para mundos mais ditosos. Aqueles que não tiverem essa capacidade, aqueles que insistirem no mal e nos erros, esses irão para mundos inferiores e continuarão o aprendizado que existe aqui na Terra. Assim, esse parágrafo retoma a ideia da verdadeira caridade, que já foi apresentada anteriormente, e mostra agora a utilidade da verdadeira caridade e seus efeitos, tanto para aquele que é caridoso, quanto para aquele que é criminoso e que insiste no erro e na revolta. Aqui, a utilidade e consequência, né, para os dois tipos de espíritos. Nós podemos escolher qual dos dois tipos queremos ser. Vamos ao último parágrafo, que se inicia com essa frase que é belíssima. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Então, aqui está explicando já o que é a verdadeira caridade, que é tratada desde o início do item, e está nos dando a orientação do que fazer, como fazemos a verdadeira caridade. Colocando, inclusive, essa caridade como um dever para nós. O que a gente tem que fazer por essas pessoas, por esses criminosos? Em primeiro lugar, prece. O socorro das nossas preces. O que não fazer, né? Não nos cabe dizer de um criminoso que ele é um miserável, que deve se expurgar da sua presença à terra, não é? Muitas vezes a gente condena a pessoa à morte, à desencarnação, ao exílio, à prisão, tudo isso, né, que a gente tem aqui no planeta Terra. A gente não deve dizer que muito branda é para esse criminoso a morte que ele teve, né, que ele recebeu menos do que merecia. Muitas vezes a gente age assim diante de grandes malfeitores, né? Não é assim que a gente tem que falar, não é assim que a gente tem que pensar. Então, no primeiro lugar, a gente deve orar por eles e jamais agir com esse senso de justiça limitado do mundo que nós temos aqui. Isso já foi tratado anteriormente, né? Na sequência, o parágrafo nos dá um modelo. Como nós devemos continuar agindo para agir na verdadeira caridade, além da prece, além da oração? Devemos nos concentrar em Jesus. O que Jesus diria diante de uma dessas pessoas? Primeiro, ele iria lamentar pelo tormento que a própria pessoa tem e que infringe aos outros, né, e que leva às outras pessoas, as aflições que ela causa na sociedade em que vive. Então, Jesus, primeiramente, iria lamentar essa pessoa. Depois, Jesus consideraria essa pessoa como um doente. Claro, sendo um doente, é digno de piedade e, portanto, estender-lhe-ia a mão. É assim que Jesus agiria, lamentando a sua má conduta, considerando que essa pessoa é uma pessoa doente, está fora das leis de Deus, tendo piedade dela e ajudando, sendo benevolente. Tudo que a gente já viu até agora no item, não é? Elizabeth continua dizendo para a gente que ela sabe que a gente não consegue fazer o mesmo, igualzinho Jesus, mas que pelo menos a gente pode orar com sinceridade por essa pessoa, né? Que a gente pode assistir com a nossa oração, ajudar, né, o espírito, esse malfeitor enquanto espírito, durante o tempo em que ele ainda tenha que passar na Terra. Olha que importância tem a nossa oração para com essa pessoa. A gente é orientado a fazer tudo isso. Sabe que a gente não consegue, então que a gente faça a oração, porque ela está na base de tudo que a gente faz, no pensamento, né? Todas as nossas atitudes nascem do pensamento. Quando a gente coloca o nosso pensamento na direção do bem, a gente fica mais propenso a realizá-lo. Orações sinceras pelos criminosos. É o começo de tudo, para a gente poder agir da forma como está sendo orientada aqui nessa instrução. Bom, o efeito que isso causa nesse criminoso, né? A gente tem que considerar que ele é nosso próximo tanto quanto o melhor dos homens. E ele pode assim ser tocado de arrependimento. Esse é o efeito. Então a gente ora por ele porque a gente o considera nosso próximo tanto quanto qualquer outro. E orar por ele é caridade.
e quando a gente orar por ele, o efeito que pode causar nele é o arrependimento. Lembremos do início da instrução, não é? Todos os criminosos receberão o perdão de Deus e sua misericórdia quando se arrependerem. E a nossa prece pode levá-lo ao arrependimento, se nós orarmos com fé. Aqui é um momento em que essa alma transviada e revoltada, né, pode voltar-se novamente a Deus pela força de uma oração, pela caridade de alguém que está realmente interessado em fazer isso, em proporcionar isso a essa pessoa que foi criada como nós, esse espírito que foi criado como nós, exatamente com o mesmo objetivo, se aperfeiçoar. E nós podemos ajudá-lo a sair desse lameiro, desse tormento, dessas aflições, e nós começamos a ajudá-lo orando por ele. Então aqui nós temos a conclusão do parágrafo, a conclusão da nossa tarefa de caridade para com os criminosos. Esse parágrafo, o último parágrafo, retoma a questão da caridade, a explica mais profundamente, acrescenta o último ponto e o ponto inicial, por onde nós começamos essa caridade, que é a oração, explicando seus efeitos, tanto para nós quanto para esses criminosos. Resumo do item: não julgarmos, sermos benevolentes em todas as circunstâncias, orar pelos criminosos. Eis o caminho do progresso para todos, para nós e para aqueles espíritos mais endurecidos e mais revoltados com os quais nós convivemos em questão de educação mútua, educação para todos. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez obrigado pela companhia nos estudos, que eles sejam proveitosos ao nosso progresso sempre. Deixamos o nosso convite à continuidade do estudo e da prática do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso fraterno abraço e os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.